Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio, recebendo nesta quarta-feira o endocrinologista Dr. Alcibiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutor. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. É mais um prazer estar aqui falando um pouco sobre a minha especialidade. E o nosso tema de hoje, vamos falar aqui no nosso programa sobre esteatose hepática, resistência insulínica. E aí, doutor? Então, a esteatose hepática, né, é popularmente conhecido como gordura no fígado, né, que na verdade está vivendo aí nesses últimos anos, né, uma epidemia, né, de vários casos, né, de gordura no fígado. E essa gordura no fígado, né, ela vem associada com a obesidade, com a resistência insulínica, com diabetes, e vem tendo novidades, né, nos últimos anos em como fazer o rastreio, como tratar, né, como fazer o diagnóstico. E como é a evolução dessa esteatose hepática? Será que vai ficar só com gordura no fígado ou se vai evoluir para algum estágio mais avançado, né? E quais são os sintomas da gordura no fígado? Não tem basicamente nenhum sintoma, assim, não existe dor, não existe, enfim, nenhum sintoma. É uma doença assintomática, né, mas que ela geralmente vem associada com outras comorbidades, né, com outras doenças crônicas, né, vem associada com pressão alta, com diabetes, com aumento de triglicerídeo, com aumento de colesterol, com sedentarismo, né, com obesidade. Então, quando a pessoa, né, o cliente, o paciente, chega até o consultório, né, com uma dessas comorbidades, né, a gente como especialista, né, tem a obrigação de fazer o rastreio, né, dessa gordura no fígado, mesmo a pessoa não sentindo nada, através de uma ultrassom, né, que aí detecta, né, a quantidade de gordura no fígado, que geralmente varia entre grau 1, grau 2 e grau 3. Né? O grau 1 é o leve, o grau 2 moderado e o grau 3 é uma gordura mais acumulada de forma mais grave. Né? Agora, no caso, como é que se acumula? Como é que você chega, por exemplo, a ter realmente a gordura no fígado? Então, a obesidade, né, o diabetes, essas doenças, sedentarismos, né, que tem tudo a ver uma com a outra, né, leva a uma resistência insulínica, né, que para a pessoa entender o que seria resistência insulínica, né, basicamente, a grosso modo, né, a nossa insulina é produzida pelo pâncreas em estados de alimentação e de jejum, né, de normal. Então, mesmo você sem comer nada, você produz um nível de insulina. Porém, né, quando a pessoa ganha peso ou tem um diabetes ou é sedentário, uma mesma quantidade de insulina que antes colocava a glicose dentro do órgão, tirava do sangue e colocava dentro do órgão, agora é preciso 2 vezes mais ou 3 vezes mais essa mesma quantidade para colocar a mesma quantidade, ou seja, precisa de uma quantidade bem maior de insulina para colocar a glicose dentro do órgão, né? Então esse excesso de insulina, né, para o fígado é ruim, né, que acaba levando a deposição de gordura no fígado, levando a deposição de gordura nas artérias, né, e aí causando, por exemplo, no coração o infarto, e no caso do fígado, esse depósito de gordura causa a esteatose hepática. O ouvinte conta que tem esteatose hepática e gosta muito de comer arroz. E ouviu alguém falar de que faz mal. É verdade isso? O arroz em si, ele é uma fonte de carboidrato, né? Ou seja, de glicose. Então, se você está se alimentando com uma grande quantidade de arroz, né? Essa glicose que é fornecida pelo arroz lá no intestino, né? Quando o intestino quebra, né? Junto com o estômago, esse arroz vira glicose. Glicose aumenta a insulina. Se ele for uma pessoa sedentária, né? Tiver um diabetes, está acima do peso, isso com certeza, né, há uma grande chance de evoluir também para um depósito de gordura ou um diabetes ou um descontrole da doença do diabetes. Né? Existem outras restrições alimentares, não? Basicamente as orientações alimentares, né, no cunho de dieta, são as mesmas da população que a gente orienta para a população geral, né, que é reduzir a ingesta de carboidratos simples, né, que são aqueles carboidratos açúcares simples, não aqueles refinados, né, também são não orientados. Então aqueles carboidratos como macaxeira, inhame, que são mais complexos, né? Ou seja, que tem uma forma, um índice glicêmico
mais bem elaborado, esses alimentos eles são mais indicados do que propriamente o arroz, né? Carnes, né, que eu digo, principalmente carnes de cunho branco, ovo, peixe, carne vermelha em menor quantidade, né, e vegetais de uma forma geral, junto com óleos como azeite, né, que seria a dieta DASH, né, que é aquela dieta do Mediterrâneo, seria a mais indicada, né? Você pode conviver, por exemplo, com a esteatose hepática, não? Pode, né? Não existe ainda cientificamente um tratamento que você faça com medicamento, né, que você vai dissolver toda a gordura no fígado. Porém, o que as pessoas talvez não saibam é que o tratamento mais aprovado, né, mais cientificamente aceito é a perda de peso. Então, não é uma perda de peso tipo 2 quilos, 3 quilos. É uma perda de peso cientificamente de 7% do seu peso corporal, de pelo menos 7%. E isso é convertido no fígado, né, como uma forma de dissolver aquela gordura e aí voltar ao funcionamento normal. O grande problema da esteatose é que nós sabemos hoje é que se nada for feito, né, aquela pessoa tem uma chance de 10%, né, de evoluir, né, ao longo de alguns anos para um estágio inflamatório que se chama esteatohepatite, né, gordurosa, que é uma hepatite, né, popularmente conhecido como hepatite. E isso aí, né, é o primeiro estágio para a fibrose, ou seja, para a destruição do fígado, que aí ao longo de anos sendo destruído, essa mesma pessoa que teve a gordura no fígado há alguns anos atrás, ela vai ter cirrose. Ou seja, a mesma cirrose de quem usa álcool, né? Aquela pessoa que desenvolveu cirrose por uso de álcool é exatamente a mesma cirrose de quem tem gordura no fígado e que nunca tratou. Obviamente isso ao longo de anos, né? Não é de um dia para a noite, é uma evolução crônica, né? Ao longo de anos, 10, 20 anos, que não tratou o peso, né? Que não tratou o diabetes, que não tratou o sedentarismo, o colesterol, o triglicerídeo. Ao longo dessa evolução, né, ou seja, de hepatite para cirrose, aí sim, tem medicamentos que freia essa evolução, né, que faz o bloqueio dessa evolução ou retarda essa evolução. E essas medicações, elas ainda, né, não são tão acessíveis à população. Nós fazemos muita relação da cirrose com o consumo de bebida alcoólica, né? E não necessariamente você, para ter cirrose, você tem que beber? A gente faz muito essa associação de cirrose com bebida alcoólica, mas qualquer doença que atinja o fígado, né, ela pode levar a uma cirrose, né? A cirrose é a via final comum de qualquer doença de fígado, né? Assim que eu digo, doença crônica. Então a gente chama, por exemplo, o nome não é cirrose alcoólica, né, por bebida alcoólica. No caso da cirrose por esteatose, é cirrose, né, por esteatohepatite gordurosa, né? Então é a mesma cirrose, a diferença é só a causa, né? O que levou a cirrose? No álcool foi o álcool, na gordura foi a esteatose hepática, mas no final das contas é a mesma cirrose. Inclusive, hoje nos Estados Unidos, a gordura no fígado já é a principal causa de cirrose hepática, né? Porque lá, né, a população de obeso é bem alta, né? Então, por esse motivo, lá já é a primeira causa. No Brasil é a terceira causa de cirrose, atrás apenas de hepatites, né, hepatite B e hepatite C. Segundo lugar, alcoólica, e terceiro lugar já vem a esteatose hepática, né? Agora, no caso, a cirrose por bebida alcoólica, ela aparece ou desenvolve mais rápido do que por questão de gordura, ou esse quadro está mudando e está tudo meio que paralelo nos últimos tempos? Tá meio que paralelo, né, nos últimos anos, assim, a evolução da bebida alcoólica, né, da bebida alcoólica à cirrose, ela também ao longo de anos, né? Claro que depende muito da quantidade de ingesta que você faz de álcool, né, e sua predisposição genética. Da mesma forma, a esteatose também depende muito da sua predisposição genética e de quanto de obesidade, quanto de sedentarismo e quanto de diabetes você tem. Eu já vi pessoas transplantadas, por exemplo, lá quando eu fiz a minha residência em Recife, transplantadas por esteatose, ou seja, desenvolveu uma cirrose e lá teve que transplantar porque se não transplantasse ela ia a óbito, né? Mas você pode ficar curado da esteatose? Pode sim, né? A cura se dá através da perda de peso, né? E aí você, perdendo pelo menos 7% do peso, você reverte a situação e tende a resolver aquela situação, né? Mas lembra que, como eu sempre falo aqui, dieta e atividade física é uma medicação. Então, se você parar, a esteatose vai voltar, né? Então a obesidade é um grande vilão. Com certeza, é um dos principais vilões, né? Na verdade, eu considero o principal vilão da esteatose hepática, né, é a obesidade, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que chegam no consultório obesos,
e que traz um laboratório com elevação de TGO e TGP, que são aquelas enzimas do fígado, pronto, a elevação daquilo já mostra para mim que a pessoa deve estar uma segunda fase da doença, né, que seria já a esteatohepatite. Essas pessoas é que a gente tem que ter cuidado, né, filtrar bem, orientar bem, para que elas intensifiquem a perda de peso, né? O ouvinte conta aqui que se alimenta muito bem, faz atividade física, não é sedentário, mas tem gordura no fígado. O que é que pode ser? Tem algumas pessoas, né, que não é sedentário, tem algumas pessoas que não têm nem diabetes, pressão alta, não tem alteração de colesterol e triglicerídeos, mesmo assim elas têm gordura no fígado. Isso aí, né, é muito de origem familiar, assim, muito genético e familiar. Tem pessoas, da mesma forma que existem pessoas magras que são diabéticas, né, que têm uma atividade física e têm uma predisposição maior para diabetes, existe também essas pessoas que, mesmo fazendo tudo certinho, infelizmente, ainda vão ter gordura no fígado, né? Porém, se ela mantiver esse estilo de vida saudável, a chance disso evoluir, né, para um segundo ou um terceiro grau, que seria esteatohepatite ou cirrose, é bem menor do que se ela não fizesse nada, né? Então, mesmo existindo, provavelmente é um grau leve, né? E com certeza de complicações, a tendência, se ele realmente for uma pessoa ativa, é de não evoluir. E ele pergunta aqui qual a atividade física mais indicada. A atividade física mais indicada hoje é a aeróbica, né? Ou seja, aquela que você gasta energia, né? Ao longo do dia, tem uma atividade física mais extenuante. Só que vem mudando assim ao longo do tempo, eles vêm meio que mesclando as orientações do ponto de vista de você fazer 3 dias na semana de exercício aeróbico com 2 dias de exercícios resistidos, né? Que seria musculação, crossfit, enfim, alguma coisa que leve carga, né? Que você faça contra uma carga. Porque além do exercício aeróbico ter o benefício do gasto energético, né? Da melhora da resistência insulínica, o resistido dá força, né? Melhora a força muscular. A resistência insulínica, no caso, ela está associada à esteatose? A resistência insulínica seria um fator de risco, assim como é a obesidade, assim como é o diabetes, né? O que eu trouxe esse tema em conjunto é porque justamente esse ouvinte que perguntou, ele pode ser portador de resistência insulínica, né? Mesmo sendo magro, ele pode ser portador de resistência insulínica, que é vamos dizer assim, uma manifestação, um fator de risco silencioso. Nós não sabemos de fato quem tem resistência insulínica, ainda não se encontrou um exame, uma avaliação clínica que conseguisse, com uma certa sensibilidade e especificidade, considerar que a partir daquele ponto de um exame X a pessoa tem resistência insulínica. Então, é por isso que eu trouxe esse tema conjunto, porque ainda a gente não conseguiu encontrar como avaliar essa resistência insulínica, por exemplo, em pessoas magras, como o nosso ouvinte aí que fez a pergunta. O ouvinte pergunta se pedalar ajuda a controlar a gordura no fígado. Sim, é um exercício aeróbico, né? É um exercício importante, dependendo da quantidade de tempo. Se for pelo menos 30 minutos por semana, por dia, por pelo menos 5 dias na semana, é considerado um exercício, sim, de bom impacto, inclusive. Tem que pedalar todinho, então, né? Pelo menos 5 dias na semana. Viu, Geraldinho? Todinho, no mínimo 30 minutos. Né? Não pode sair de casa em 5 minutinhos e estar aqui na rádio, não, né? Abraçar aqui o nosso querido fonoaudiólogo, Dr. Eliezer Júnior. Parabéns, Dr. Alcebiades. Muito esclarecedor o tema de hoje. Um forte abraço, Dr. Eliezer. Aquele abraço ouvindo a gente aqui. Eliezer é meu paciente, né? Então, ele é um case de sucesso, viu? No projeto lá, Saúde Sob Medida, foi um case de sucesso. O doutor Alcebiades, o doutor Eliezer é uma figuraça, quero muito bem. Nosso companheiro de rota também, de vez em quando aí, eu recorro aí ao doutor Eliezer para melhorar aqui as nossas dicções, né? Doutor Alcebiades, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Você falou nessa questão que é uma doença silenciosa. Agora, qual o exame? Existe exame que detecta a esteatose? Existe, né? O rastreio orienta-se a fazer ultrassom, né? Naqueles pacientes que têm risco obeso, diabético, sedentário, resistência insulínica, quando se detecta em consultório, não é para todo mundo, né? Também sai solicitando ultrassom como se fosse um rastreio populacional. Tem populações específicas que se solicita. E a partir dessa ultrassom, né, que vem com gordura no fígado, a orientação é de avaliar, né, qual daqueles pacientes que precisa de uma atenção maior. Existe, por exemplo, aquele que tem só gordura no fígado, existe aquele que tem gordura no fígado, mas também tem
TGO, TGP alterado, plaquetas alteradas, por exemplo, que seriam também um sinal, né? A diminuição das plaquetas em quem tem esteatose já é um sinal de risco de que ela está evoluindo para a segunda, terceira fase, né? Então, essa população que tem um risco adicional, além da ultrassom, se faz um exame chamado elastografia, né? Que aí não é feito aqui ainda na cidade, e aí geralmente a gente caminha para a capital para ser feito lá, para decidir quem vai fazer biópsia ou não. Na maioria das vezes é entre esteatose e a segunda fase, que é a esteatohepatite, né? A nossa ouvinte disse que pedala 1 hora por dia. Tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Desde que tenha, não seja aquela pedalada e daqui a 2 minutos pare, né? Toma uma aguinha. Então, um exercício contínuo, né? Seria interessante. Tá de parabéns. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721. Você pode seguir no Instagram, Dr. Alcebiades Neto. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Agradeço a participação, Marcos, aos ouvintes, Geraldo, e até a próxima oportunidade. 7h42.